Então vamos lá, eu quero pensar com vocês então hoje sobre o tema Eu também sou filho do rei, ou eu sou filho do rei. Lemos 2 Timóteo 6,17. E aí quero começar pensando com vocês o fato de eu ter sido escolhido e predestinado antes da fundação do mundo, ou o fato de um crente ter sido escolhido e predestinado antes da fundação do mundo, deu-me o direito e o poder de receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso fez toda a diferença na minha vida. Por quê? Porque eu fui adotado e me tornei herdeiro do reino eterno do Pai. Eu fui regenerado pelo Espírito Santo e recebi um novo coração, uma nova disposição, uma nova maneira de viver. Eu fui santificado e consagrado pelo batismo para sacerdócio real, ou seja, eu deixei de ser um pecador condenado e agora eu sou um sacerdote do Deus eterno. Não estou falando de ministério, estou falando que cada crente é um sacerdote. Eu fui selado e isto me garantiu o direito de ser arrebatado e de habitar nos céus com os demais irmãos. Eu sou feliz, eu sou grato e muito orgulhoso por essa imerecida honra. Tudo isso que eu recebi não foi por mérito meu, foi por graça. Agora, primeira coisa que precisamos pensar: isto não me dá o direito de ser soberbo, de ser exigente, de ser arrogante. O fato de eu ter sido escolhido, o fato de ter sido perdoado, o fato de ter sido selado com o Espírito Santo, o fato de ter a salvação garantida, o fato de ter o arrebatamento garantido, não me dá o direito de ser soberbo, de ser exigente diante de Deus e de ser arrogante. Eu não quero mudar o meu modo simples de viver. Eu não fui chamado para ser rico e viver nababescamente. Nenhum crente foi chamado para ser rico. Eu não fui aproximado de Deus para viver como um sultão. Eu não fui chamado para o reino para viver desordenadamente. Mas eu fui adotado para recuperar aquela imagem perdida na queda. Por que nós devemos pregar a salvação em Cristo Jesus? Porque o homem teve o seu caráter, a sua personalidade, tá? E o seu arbítrio corrompido na queda. Adão passa esse arbítrio corrompido para todos os homens. Então todos nós precisamos de salvação. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então eu fui adotado para recuperar a imagem perdida na queda. Fomos salvos para que a imagem de Cristo fosse refletida em nós, fosse manifestada em nós. Eu fui salvo para receber pela graça o perdão dos meus pecados e o perdão dos meus erros como ser humano, para ter acesso e comunhão com Deus, que agora em Cristo eu posso chamá-lo de Pai. Então Deus me escolheu para que eu tenha um relacionamento direto com Ele por meio de Jesus. Ele é o único intermediário. Eu posso chamar Deus de Pai. Eu sou um filho do Rei. Eu fui salvo para viver livre do peso da culpa e da condenação eterna. No nosso meio não deve ter preocupação por aquilo que você come, por aquilo que você bebe, e há uma recomendação para que ninguém nos julgue por causa disso. Se você quiser comer carne de porco, você fique livre. Se você quiser beber qualquer tipo de bebida, fique livre. Ninguém vai condenar você por isso. Então nós temos que viver livre dessa culpa e da condenação eterna. Não deve haver um peso colocado sobre os nossos ombros. Uma das grandes batalhas de Cristo no tempo dos evangelhos é libertar aqueles aos quais ele estava trabalhando do jugo dos fariseus, que colocavam um jugo pesado na vida das pessoas, que nem eles mesmos, os fariseus, conseguiam carregar. Então é por estas e outras razões que eu sou feliz e eternamente grato a Deus, que me escolheu em Cristo antes dos tempos eternos, vai dizer o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,9. Esse é 2 Timóteo, com certeza. Em segundo lugar, o maior exemplo que eu devo seguir, que nós devemos seguir, vem do nosso irmão mais velho, ou vem do meu irmão mais velho. Quem é o meu irmão mais velho? Talvez você não entenda. Eu estou falando porque em casa eu sou o primogênito, então não existe irmão mais velho do que eu.
Mas lembre-se que o apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então, dentre os salvos, dentro do reino de Deus, o Senhor Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. Então, o exemplo que vem do nosso irmão mais velho é esse. Apesar de ser o primogênito, viveu de modo muito simples e humilde. Ele nasceu em uma manjedoura, numa pequena cidade, sem nenhuma expressão. Cresceu sobre o teto de um artífice marceneiro, construtor chamado José. Ele cercou-se de pessoas simples também, cansadas e sobrecarregadas pelo pecado da sua época. Apesar de ter poder sobre anjos, ter poder sobre as enfermidades, ter poder sobre a morte, ressuscitar pessoas, o nosso irmão mais velho, ele não fez qualquer milagre em benefício próprio. Jesus não fez nenhum milagre em benefício próprio. Viveu da forma mais simples possível. Ele recebeu oferta de mulheres dedicadas e generosas. Ele usou um peixe para pagar os impostos. Além disso, foi rejeitado, humilhado, perseguido e morto. Terceira coisa, eu aprendi com Jesus a não desperdiçar nada e também a não acumular tesouros neste mundo inseguro e violento. Quando Jesus multiplicou os pães, ele pediu que os apóstolos recolhessem as sobras. Por que as sobras deveriam ser recolhidas? Porque os pobres sempre estarão próximos, sempre estarão presentes, sempre nós vamos ter com que socorrer alguém. Então, o nosso irmão mais velho nos ensina a não desperdiçar nada. Também, a não desperdiçar, precisamos pensar que o amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu aprendi um ditado que ele é muito interessante: o desperdício de hoje é a necessidade de amanhã. Então aprenda a guardar, não gaste tudo, guarde um pouquinho, aquilo que sobra. Irmãos, eu li uma matéria recentemente de que quanto mais o Brasil melhora financeiramente, mais as pessoas jogam comida fora, mais a comida é estragada, né? Então, mesmo vivendo de modo simples e modesto, eu não posso fugir da posição de ser filho do rei. Mas Deus não me chamou para ser rico. Deus não chamou nenhum crente para ser rico. E Deus não prometeu que nenhum crente seria rico. Mesmo porque o texto que lemos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí ele diz mais: aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentações e muitas ciladas. Enquanto eu estava me arrumando para vir para cá, eu estava com a televisão ligada no Câmera Record. Estava passando uma matéria sobre uma mulher que foi enganada por um amigo, que ela julgava que era amigo, alguém que ela achava que era íntimo. O cara inventou uma história que ele tinha entrado num comércio de diamantes e precisava de dinheiro para investir. E ele fez a cabeça da mulher e ela deu quase que em torno de R$1 milhão para ele. Qual era a promessa? De triplicar aquilo que ela havia investido. E agora essa mulher está depressiva, essa mulher está sofrendo, essa mulher não consegue dormir direito, essa mulher vive atormentada, porque todas as suas economias, né, que foram angariadas no período da sua vida, ela entregou para um estelionatário, ela perdeu tudo. Aqui então cumpre-se o que a Bíblia diz: aqueles que querem ficar ricos. Irmãos, quem tem R$1 milhão na conta é rico. Quem tem R$1 milhão na conta não precisa de mais nada, ainda mais na minha idade, não que eu tenho, né? Já perto dos 60 não dá para você gastar em R$1 milhão, assim, da noite para o dia. Então, Paulo alerta: cuidado, os que querem ficar ricos, aqueles que olham para Deus pensando em riqueza, eles vão cair em tentações e ciladas. E aí você começa a observar o quanto as pessoas são exploradas por aí. Vende-se tudo de vassoura rosa. Quantas pessoas ainda são levadas a comprarem pedaços de terra no céu? Isso não existe. Por quê? Querem ficar ricos.
Então, Jesus nos ensina a viver de modo simples. Agora, mesmo vivendo de modo simples, da maneira que eu vivo, e modesto, eu não posso fugir da posição de que eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, eu recebi a graça de ter sido escolhido por ele, eu recebi revelações que os anjos gostariam de saber e estudar. Eu sei de coisas que os anjos não sabem, interessante isso, como eles sabem de coisas que eu não sei. Mas dentro da sã doutrina, eu recebi revelações e coisas que os anjos gostariam de saber e estudar. Eu sou uma testemunha real, e a Bíblia diz que eu sou superior a João Batista. Que privilégio então é ser salvo. Mas não é só eu, todo crente é superior a João Batista. E mais, quando você lê toda aquela galeria dos heróis da fé lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver lá o final de todo aquele pensamento. Ele diz assim, ele vai dizer que eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Então presta atenção, nós estamos vivendo para aperfeiçoar aqueles que passaram por todas aquelas experiências e que são tidos como heróis da fé. Então é um privilégio ser crente. Eu sou testemunha real de todas as revelações que há nas Escrituras, da promessa da vinda do Messias, da vinda do Messias, do Senhor Jesus, do seu nascimento, do seu ministério, daqueles aos quais ele escolheu, da palavra que ele pregou, da sua morte, da sua ressurreição. Eu sou testemunha dessas coisas. Eu sou testemunha pela fé da chegada do Espírito Santo, da ascensão de Jesus Cristo aos céus. Eu sou testemunha das suas muito grandes promessas que garantem um dia a volta para buscar a sua igreja num tão glorioso e conhecido arrebatamento. Mas eu não posso me comportar como se eu não fosse humano, que tivesse recebido todas essas coisas por graça. Eu não sou um príncipe desse mundo, ainda que alguém pense assim. No nosso meio, na nossa família, deve haver uma espécie de ética, e essa ética vai nos levar a não esnobar, a evitar o orgulho e o hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca do prazer, de que tudo você tem direito de realizar e de satisfazer o seu prazer, não importa como isso aconteça, mesmo que você passe por cima dos outros. Agora, quem impõe esse estilo de vida para si mesmo, ele acaba na lama. Eu vou repetir: quem impõe um estilo de vida orgulhoso, presunçoso, que quer viver nababescamente, que quer gozar a vida sem responsabilidade, ele acaba na lama. Você lembra do filho pródigo? Ele tem tudo na casa do pai, ele tem todos os direitos, ele é herdeiro, ele tem autoridade sobre os funcionários da casa, ele tem uma sandália que lhe dava o direito de caminhar por toda a propriedade como dono dela. Mas aí um dia ele chega para o pai e diz: eu estou cansado dessa vidinha, desse negócio de culto, igreja, semana, trabalho, culto, igreja, isso não é vida para mim, eu quero curtir o mundo. E aí ele dá um chute na barraca, pega aquilo que o pai dá e ele se manda. O problema é que ele se cerca de pessoas que ele pensava que eram seus amigos. Enquanto tem dinheiro, os caras estão do lado. Depois que o dinheiro desaparece, vai todo mundo embora. E aí um dia ele está comendo alfarrobas. Cuidado, gente, eu já ouvi pregador aqui falando que alfarroba era bolota de comida, resto de comida. Negativo. Se você pegar o seu celular, entrar na internet, você colocar assim, alfarrobeira, você vai ver que vai aparecer uma árvore, tá? Mesmo porque o filho pródigo estava enfrentando um período de grande fome. Se tem grande fome, não sobra comida, não tem nem para comer, quanto mais para sobrar. Então, a alfarrobeira é uma espécie de vagem muito parecida com a ervilha. Tem umas que são doces e outras que são amargas. Essas alfarrobas eram dadas para os porcos. O filho pródigo se vê nessa situação, não tem nem o que comer, come o que os porcos estavam comendo. E aí ele diz: quantos trabalhadores de meu pai passam bem em casa e eu estou aqui? Por que ele estava naquela situação? Porque ele havia
abdicado da vida que tinha. Ele rejeita a casa do pai e ele pensa que pode ganhar a vida sozinho. Irmãos, nós não podemos ganhar a nossa vida sozinhos, sem o auxílio e sem a graça de Deus. Nós não temos nem como ficar vivos sem a graça de Deus. O apóstolo Paulo diz que em Deus nós subsistimos. O exemplo do filho pródigo é para pensarmos nisso. E aí ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele vai dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, ou como um dos teus servos, como um dos teus escravos. Aí o pai vai lá e devolve tudo o que ele tinha anteriormente. Não podemos esquecer do filho mais velho, né? Não sai de casa, continua lá com tudo, mas infeliz. O filho mais velho, ele vai mostrar o tipo de crente que vive dentro da casa de Deus infeliz. Por quê? Porque às vezes ele quer que as coisas sejam do jeito dele, e nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito. Marcos capítulo 7 conta uma história muito interessante para nós. Um dia Jesus está voltando lá de Tiro, Líbano, sai lá do Líbano, da fronteira, atravessa praticamente o estado todo de Israel. E aí, quando ele chega na Galileia, levaram a ele um surdo, mudo. E aí disseram: está aí Jesus, impõe as mãos sobre ele. Impõe as mãos, dando ordem para Jesus, os caras que exigem as coisas. E aí Jesus pegou o cara, e o texto diz que Jesus pegou o homem e tirou da multidão à parte. Para quê tirou da multidão à parte? Porque tem coisas que Deus faz só para nós, tem coisas que Deus dá só para nós, tem coisas que é só para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja. E quando nós não vemos as coisas com clareza, nós vivemos infelizes dentro da casa do Pai, quando deveríamos viver alegres e satisfeitos. Os valores dos quais eu fui educado são diferentes desse evangelho que está sendo pregado hoje. Eu fui ensinado desde cedo a não ostentar a prosperidade do corpo, do bolso, mas sim a da alma. Observe que Paulo diz: exorta os ricos do presente século. Os caras têm dinheiro, para quê? Para que sejam ricos sobretudo de boas obras, que sejam homens generosos, que estejam prontos a dar e a repartir. Para quê? Para que se apropriem da verdadeira vida. Então, eu não fui educado para buscar a prosperidade do bolso, e sim a prosperidade da alma. Os valores aos quais então eu fui educado me ajudaram a vencer fraquezas, tentações, carências e medos. Irmãos, hoje eu não tenho medo de nada, desculpa a expressão, mas eu não tenho medo de nada. Tem medo de quê? Eu lembro do Maguila, lembra do Maguila? Alguém perguntava: Maguila, você tem medo dele, do lutador? Ele dizia: eu só tenho medo dos castigos de Deus. Talvez isso deve ser a única coisa que nós devemos temer. O Senhor Jesus diz: não temam os homens que podem matar apenas a carne, temam a Deus que pode matar a carne e jogar a alma no inferno. Então, eu sou totalmente dependente de meu Pai. Eu sei que é Ele que me guarda, eu sei que é Ele que me conduz, eu sei que é Ele que me livra, eu sei que é Ele que me salva. Eu sei que aquele que está em mim é maior do que o inimigo que está no mundo. Talvez agora vocês entendam porque que eu vou lá, meto a mão nos negócios lá, faço as coisas. Não tenho medo, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até a chamada final. Em nosso meio, irmão, como crentes, fidelidade é sinônimo de felicidade. Ser fiel é ser feliz. Em nosso reino não há espaço para o egoísmo, para o mundanismo, para a carnalidade, para a injustiça social. Então, se tudo o que a alma humana gosta e almeja neste mundo atrai os olhos, nós somos exortados a não buscar.
Por quê? Porque vai cair em tentações e ciladas. Eu tenho um amigo que ele tem muito dinheiro. Ele não sabe quantas cabeças de gado tem. E alguém pergunta dele: por que você não compra um barco de primeira, um carro de primeira, uma moto de primeira? Por que você não manda fazer da tua casa uma mansão? Ele diz assim, e ele responde assim: para eu não viver mais tranquilo? As pessoas olham para o que nós temos e pelos bens eles medem o quanto você pode ter no banco, com o objetivo que? De explorar, de usufruir. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: não, pega de fulano que fulano tem. Não é o fato de que fulano tem que me dá o direito de querer ter e pegar. Então, tudo que a alma humana almeja pode ser um passo para a infelicidade, pode ser uma cilada que alguém está entrando a qualquer momento. Por quê? Porque nós temos o propósito e temos sempre o cuidado de olhar para essa vida. Nós não olhamos para a vida superior, nós não olhamos para a vida eterna, nós não olhamos para aquilo que está proposto para nós. E por não olharmos para o que está proposto para nós temos todo esse cuidado, né? A gente não come aquilo que dá prazer, a gente não faz certas coisas, a gente não toma certas coisas. Por quê? Porque o propósito parece que é viver aqui para sempre. As pessoas fazem de tudo para não morrer. E o apóstolo Paulo diz assim: para mim o importante era morrer e estar com quem? Com Cristo. Eu acho interessante a maneira como as pessoas usam certas frases, né? Alguém falece na família, ou o vizinho próximo, o cara nem crente era, aí ele diz assim: acabou a luta, agora ele descansa em paz. Quem disse que descansa em paz? Leia Lucas 16, que para muitos não vai descansar em paz, pelo contrário, começa um tormento pior. Olha o desespero daquele rico: deixa que Lázaro molhe pelo menos a ponta do seu dedo com uma gotícula d'água para botar na ponta da minha língua, porque eu estou ardendo nessa chama. Como diz o Pelegrino de manhã, né? Alguns partem dessa para pior. Mas essa mensagem de prosperidade que está sendo pregada hoje no âmbito das igrejas tem impedido que as pessoas pensem nisso. Ninguém se preocupa mais com a sua vida. O universalismo pregado pela igreja hoje não faz com que as pessoas pensem onde passarão a eternidade. Todos foram levados a crer que Deus ama todo mundo, que Jesus morreu por todo mundo, que no final das contas está todo mundo salvo. Fique tranquilo, então viva do jeito que o diabo gosta. E na realidade não é assim. Fazer missões é pregar um evangelho que tem consequências. Quem crê será salvo, quem não crê já está o quê? Condenado. Os crentes verdadeiros receberam uma herança, e dentro dessa herança tem uma promessa de que um dia eu vou habitar com Jesus num ambiente perfeito. Lá sim eu vou ser feliz e eu vou ter tudo ao tempo e à hora, na Nova Jerusalém. Não é aqui nesse mundo. A promessa não é para cá, a promessa é para lá. Então lembre-se do que disse o nosso irmão mais velho: o meu reino não é desse mundo, o nosso também não. Eu não sei o seu, mas se você é irmão dele, se você foi salvo por ele, o seu reino também não é desse mundo. Então aqui eu quero colocar um acabamento dizendo que aqueles que entram para a igreja em busca de riqueza e prosperidade, eles não podem visualizar as bênçãos espirituais. Por quê? Porque a sua intenção de estar na igreja é buscar riqueza, é ser rico, é atrás de prosperidade, é uma satisfação apenas carnal. Eles não podem sentir a paz que eu sinto na alma. Eles não podem visualizar as promessas de Deus que estão propostas para Nova Jerusalém. O apóstolo Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado, reservado
para aqueles que são seus. Gente que entra para a igreja em busca de receber algum tipo de benefício material, não tem certeza e nem segurança da salvação de sua alma, querem apenas riquezas. As seitas então mudaram o foco da mensagem, esqueceram missões. A igreja dos nossos dias esqueceu missões. E aqui vale lembrar uma pergunta: quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Para fazer as pessoas pensarem sobre isso, Jesus diz assim: o quanto você daria em troca da sua alma? Então, as seitas mudaram o foco. Os que querem ficar ricos vão cair em tentações desse lado. Mas Paulo diz: aqueles que já são ricos, exorta eles a que sejam ricos sobretudo de boas obras, que sejam generosos em dar, que estejam prontos a repartir, a fim de se apropriarem da verdadeira vida. Agora, queridos, isto não deve ser um privilégio só dos ricos. Nós também podemos desenvolver esse espírito de generosidade. Estejamos também prontos a dar, repartir aquilo que temos, porque o nosso reino não é desse mundo. Deus não nos chamou para viver aqui eternamente. Um dia que já está contadinho, quem pensa que pode acrescentar algum dia na sua vida, fazendo dieta, fazendo certo tratamento, vou dizer para você que está equivocado. Se você quiser ler Jó 14,5, você pode ler. Jó 14,5 vai dizer que seus dias estão contadinhos, determinados, que você não vai passar deles. Não adianta você se esforçar, fazer alguma coisa, tentar enganar a sua idade. Quando você pintar o cabelo, você está pintando para ficar mais bonito, não é para ser mais jovem. Nunca pintei. Eu tenho um sonho, eu queria ver como é que ia ficar isso tudo branco. Vamos ver, esperar, o tempo está chegando. Irmãos, que Deus nos abençoe. A gente pense nisso. A igreja perdeu o foco de missões, mas a nossa não. A nossa continua investindo em missões. O pastor da igreja continua saindo para pregar sobre missões, para discipular pessoas, para ensinar o evangelho, para ir a outros lugares. Mandamos as nossas ofertas para um povo extremamente carente, gente que está precisando de cuidado, gente que está precisando de comida. Irmãos, é tão bom nós abrir a nossa geladeira, o nosso freezer e termos o que comer. Eu ouço relatos de gente que tem parentes, crentes que tem parentes lá na Venezuela, não perdi contato com eles. Aliás, tem um amigo meu que me disse que quando o Maduro cair, ele está com esperança, e que melhorar a situação financeira lá, eles vão, que eu conhecesse um lugar lá, perto de Cumaná, eu esqueci o nome do lugar lá. Acho que o lugar é tão bonito quanto Margarita, e lá é mais barato. Eu já mandei a mensagem para alguns amigos aqui, vamos ver se a gente faz uma comitiva para ir conhecer esse lugar. Mas lá, hoje na Venezuela, eu fui informado que 1 litro de gasolina em Margarita está custando $15. Acabou aquela festa de antes, não tem mais. E você não pode encher o tanque, é algo limitado para cada pessoa. Absurdo. Relatos que eu recebo lá de gente que está comendo animal. Mucura, se passar na rua, vira festa. Cachorro, se latir, morre, vai para a panela. E as ofertas que nós mandamos aqui para o nosso seminário, louvado seja Deus, que lá tem fartura para os irmãos. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê os recursos, que Ele nos dê as condições de podermos continuar investindo em missões, salvando vidas, sendo generosos, trazendo felicidade àqueles que esperam receber uma graça divina. Que Deus nos abençoe.